Nosso vídeo, vamos falar rapidamente sobre 3 igrejas que você precisa fugir, tá bom? Você não deve ouvir as pregações, você não deve participar, porque só vai adoecer você mentalmente e espiritualmente. Infelizmente, tem muitas denominações, né? A igreja, ela é santa, é a igreja de Cristo, mas tem muitas denominações por aí, infelizmente, adoecendo o povo mentalmente, meu irmão, tornando as pessoas escravas de uma teologia que não é bíblica e levando à morte espiritual, levando para fora da presença de Deus, né? Alguns tempos atrás, quando alguém aceitava Jesus em uma cruzada evangelística, o pregador dizia: pois amanhã procure a igreja mais perto de sua casa e comece a se congregar. Hoje um pregador não deve mais dizer isso, porque dependendo da denominação que a pessoa venha participar, ela pode se adoecer mentalmente e espiritualmente falando, visto que muitos por aí não estão preocupados coisíssima alguma com a alma das ovelhas, né? Infelizmente, o número de falsos profetas tem crescido de forma disparada mesmo, né? O diabo tem usado muita gente para enganar. Claro que não é todos, irmãos. Claro que não é todos. É apenas alguns por aí, não é? Usados pelo diabo mesmo para mentir, tá certo? Esses não representam o povo de Deus de forma alguma. E a primeira igreja que você não pode participar, que você tem que fugir dela, igrejas que apoiam a teologia da prosperidade. Infelizmente, esse vídeo vai fazer muita gente pegar ar. Muita gente vai pegar depois desse vídeo, mas eu vou entregar mesmo a palavra. Quem quiser achar ruim, que ache, tá bom? Vou entregar mesmo a palavra. Os que vão achar ruim são aqueles que aprovam a chamada teologia da prosperidade. Aí talvez você diga o seguinte: missionário, mas Deus não enrica. Deus não enrica, meu irmão. Deus enrica e também tem o poder para empobrecer. Está escrito em 1 Samuel capítulo 2 e versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Então, Deus ele pode sim enriquecer um crente, fazer um crente prosperar na área financeira. Nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que eram espiritualmente prósperas e financeiramente falando também bem-sucedidas, né? Ou seja, tinha muitas posses. Deus pode sim abençoar uma pessoa. O problema da teologia da prosperidade, meu irmão, é que ensina o povo a desprezar as riquezas celestiais e se focar só no dinheiro. Ou seja, o problema da teologia da prosperidade é porque ela troca o tema da pregação. O tema da pregação é Jesus e não o dinheiro. Tem igreja por aí, meu irmão, e eu falo isso aqui com pesar, que só fala em dinheiro. Venha pra cá que você vai ficar rico. Venha pra cá que você vai conseguir o seu iate. Você vai conseguir o seu carro do ano. Você vai morar em um apartamento de frente para a praia. Deus pode abençoar um crente? Pode. Mas nós não podemos fazer do dinheiro um tema para a nossa pregação. Isso está completamente errado. E quem conhece pelo menos um pouquinho da Bíblia sabe que isso está errado. Se você olhar para a pregação de Jesus, Jesus não pregava isso. E olha que Jesus viveu em uma época difícil, de pobreza mesmo. Mas ele pregou o Evangelho, a mensagem de salvação. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos ali um registro histórico do começo da igreja, a igreja primitiva. Você vai ver que a igreja não pregava o que se prega hoje em dia. A igreja continuava pregando salvação e acabou. As denominações que pregam sobre a teologia da prosperidade para os seus fiéis preparam o povo para ser rico financeiramente e pobre, miserável e espiritualmente falando. Ou seja, prepara o povo para ser rico aqui e perder a eternidade. Porque é isso que essa teologia faz, meu irmão. Você vê igreja por aí que não prega sobre salvação, não. Porque, infelizmente, quando você prega sobre salvação, não dá ibope. Quando você prega sobre salvação, os templos não lota. Faz aí um culto na sua cidade e coloca o tema assim na frente: hoje pregaremos sobre a salvação em Cristo Jesus de Nazaré. Aí conta quanta gente vai. Agora faz um culto e coloca assim fora: venha hoje tomar posse da chave do seu carro, da sua casa, pare de sofrer, venha enricar. Coloca um tema desse para você ver. Quando der 6 horas tá chovendo de gente. Ou seja, essa teologia não é bíblica. Jesus não pregou, a igreja primitiva não pregou e crente de verdade não prega. Amém? Se você concorda, coloca aqui embaixo nos comentários: eu concordo, missionário. Coloca aqui, quero saber quantas pessoas desse canal também entendem desse jeito. A igreja foi chamada
enviada, meu irmão, foi para pregar o evangelho. Marcos 16:15, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, e Jesus é o tema da nossa pregação. Não é o dinheiro, não. Deus pode dar sim dinheiro para uma pessoa, mas o dinheiro não é o tema da nossa pregação. Quando alguém tira Jesus do tema, está errado. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23, está escrito assim, versículo 23 e 24, mas nós pregamos a Cristo, amém? É a Cristo que se tem que pregar, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a mensagem. Pode dar um ibope bem baixinho, mas é a mensagem certa. Pode atrair poucas pessoas, mas é a mensagem em que devemos pregar. Amém? Essa é a mensagem que salva. Essa é a mensagem que é o poder de Deus para salvar. Romanos capítulo 1 e versículo 16 está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é quem é o poder para salvar, não é outra mensagem, tá bom? Então, se tem alguma igreja por aí que prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo, não gaste o seu precioso tempo ouvindo. Tem tantas igrejas por aí, denominações sérias, que têm compromisso com a palavra, que prega a palavra, igrejas, denominações pastoreadas por homens de Deus, que faz questão de continuar pregando a Bíblia, ou chova ou faça verão, que estuda a palavra, tem compromisso com a palavra, ou seja, gaste o seu tempo ouvindo esse tipo de gente, gaste o seu tempo congregando, invista, não é? O seu tempo em lugares que vai te abençoar de verdade. Amém? Glória a Deus, porque essa é a bênção que o evangelho promete. Vida lá, vida eterna lá em cima, na glória. Aleluia! É forte, meu irmão. Segura do outro lado, porque é desse jeito mesmo. E muita gente não vai gostar, né? Que pegue A, deixa pegar A, né? Não gosta, não gosta, mas essa é a verdade, tá bom? Glória a Deus. Nós não estamos dizendo aqui que é errado você pedir alguma bênção financeira para o Senhor. Não é errado, meu irmão. O errado é trocar a mensagem que a igreja tem que pregar. A igreja deve pregar o evangelho e nenhuma outra mensagem fora disso, tá bom? A Bíblia diz que se chegar a aparecer outra mensagem que seja anátema, não creia, não receba. E o segundo tipo de igreja, de denominação, né, que você deve fugir, são igrejas que não têm a Bíblia como base. Tem denominação por aí, meu irmão, que já tacou os pés na Bíblia faz tempo. Não se fala mais de doutrina, não se fala de santidade, não se fala que os fiéis têm que ter vida no altar. Jejum não se fala. Para que falar em jejum? Jejum não dá dinheiro. Ou seja, riscaram, cancelaram a Bíblia Sagrada. E nessas igrejas aparece tanta coisa que deixa a gente chocado. Tem igreja por aí que às vezes eu assisto algum vídeo, né? Me deparo com algum vídeo, me chama a atenção, eu entro lá e começo a observar. Meus irmãos, é cada coisa que deixa a gente de boca aberta. A gente imagina o seguinte: rapaz, será que esse pastor aí nunca leu a Bíblia na vida? Onde foi que ele conseguiu a credencial dele? Será que ele comprou? Será que ele achou na rua? Ou seja, meu irmão, é de se admirar, porque infelizmente tem gente por aí que o foco não é as almas. E eu falo isso com pesar, mas alguém tem que vir aqui pregar contra isso. Amém? Pregar a verdade de Deus. Ou seja, essas igrejas normalmente mudaram a fachada do culto. Se você participar de um culto, você mais pensa que você está no show, não é? O culto é fabricado para parecer com show, para parecer com um entretenimento, para parecer com tudo menos com culto. E claro, a presença de Deus não está nesses lugares. Deus não se manifesta, né? Nesses lugares é apenas um show e pessoas ali reunidas em busca de uma mensagem fantasiosa, de uma mensagem enganosa, em busca de milagres maquiados, falsos, e é o que mais acontece por aí. Então tenha cuidado, seja que nem os crentes bereanos, analise mesmo tudo que você ouvir por aí para saber se isso é de Deus e se não é de Deus, porque tem gente por aí que faz parte de uma igreja simplesmente porque está lá na frente, igreja ciclana, aí a pessoa pensa, né, que pode fazer parte, que pode ouvir a pregação. Meu irmão, nem todo mundo que prega nós podemos ouvir. Eu aprendi isso quando era um novo convertido. Tem pregador por aí que se você ouvir ele uma semana, você fica com a cabeça zoada.
zoada. Você fica com a sua cabeça doida, zoada completamente por conta de tanta coisa manipulada que é entregue por aí. Tenha muito cuidado, seja que nem os irmãos bereanos. Em Atos 17:11 está escrito assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Sabe o que esses irmãos aqui bereanos faziam? Tudo que eles ouviam, seja lá quem for que tenha pregado, eles iam para a palavra para analisar se isso estava certo. E precisamos muito, meus irmãos, ainda mais agora, né? Ainda mais agora nesses últimos dias, Jesus está para voltar. Tenha muito cuidado, porque tem muitos por aí que são lobos devoradores e você precisa ter cuidado para que ninguém tome a tua coroa através de uma mensagem falsa, tá bom? E o terceiro tipo de igreja que você deve fugir de denominação, tá bom? Eu uso a expressão igreja, mas o correto é denominação, tá bom? O terceiro tipo é denominações criadas debaixo de contenda. Toda hora por aí surge uma denominação criada debaixo de contenda, né? Os pastores brigaram lá na frente, discutiram, aí ele diz o seguinte: sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha igreja. Aí sai ele de lá, juntamente com uns 25 a 30 crentes, e do outro lado funda uma igreja da noite para o dia, debaixo de contenda, debaixo de briga, de perseguição, né? Um com o outro, denominação com denominação, e isso é triste. É todo o caso? Não, meu irmão. Tem muita gente séria de Deus trabalhando por aí, mas também, infelizmente, tem muitos grupinhos por aí sendo criados da noite para o dia debaixo de briga e debaixo de contenda. Saiba que Deus não se agrada disso. Pode até pregar lá dentro, pode fazer culto, pode botar um nome muito bonito lá na frente, pode ter CNPJ, pode ter tudo legalzinho, mas Deus não está onde se tem contenda. E aliás, contenda é uma das coisas que Deus detesta, que Deus odeia. Está escrito em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, veja o que está escrito: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deus detesta esse tipo de coisa. Aquela pessoa que gosta de ficar espalhando contenda entre crentes, né? Gosta de ficar fazendo briga, ainda chega com aquela desculpa: não, fulano, eu vim aqui te contar sobre a vida do irmão ciclano, é pra nós orar, não é fuxico não, tá? Aqui é pra nós orar, pra Deus resolver. Meu irmão, ninguém engana o Senhor. Então, denominações criadas debaixo de briga, saia daí, meu irmão. Tem tanta denominação séria por aí, né? Tem sim. Vá ouvir a palavra, vá aprender a palavra, onde se ensina de verdade a palavra do Senhor e tem a sua vida edificada, tá certo? Mas diante de tantos escândalos que surgem por aí no meio cristão, infelizmente, não faça como muita gente faz, que é escolher não congregar mais. Não vou me congregar mais não, já desisti. Todo mundo está contaminado, negativo. Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-vos uns aos outros, quanto mais vocês venham perceber que está se aproximando aquele dia. E está chegando mesmo, e o ato de se congregar é muito renovador para a vida do crente, é muito importante, é bênção para a nossa vida e não podemos parar, tá bom? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos, 3 tipos de igrejas, né? Quem pensou que eu ia falar o nome de alguma igreja pensou enganado, porque eu não faço isso, não é o meu tipo, não fui chamado para isso, tá bom? Mas eu te apresentei aqui características de igrejas que você tem que fugir, você não pode ficar ali congregando, recebendo as instruções, porque você só vai se adoecer, tá bom? O primeiro tipo, igrejas que apoiam a teologia da prosperidade. Segundo tipo, igrejas que não têm a Bíblia como base, a Bíblia tem que ser a nossa base. Terceiro tipo, igrejas criadas debaixo de briga, tá bom? Sai daí no nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, é isso, que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Pega agora esse